Glória a Deus, louvado seja o teu nome, papai querido. Nós te bendizemos, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos. Te agradecemos porque acordamos, mais um dia o Senhor tem para nós. Pedimos a tua bênção em tudo que nós vamos fazer. Nós queremos consagrar esse dia a ti. Queremos derramar o nosso coração diante de Ti. Agradecemos ao Senhor por esta sala, pelo privilégio de estarmos juntos em família aqui. Te agradecemos porque há irmãos, há amigos mais chegados que irmãos. E essa sala é a prova disso. Consagramos, Senhor, cada um dos meus irmãos que aqui está. Entregamos de forma muito especial a pessoa que vai transbordar, que vai testemunhar, que vai declarar a tua bondade, as tuas maravilhas, que vai engrandecer o teu nome através desse momento. Nós pedimos que os seus lábios sejam direcionados, que a sua mente seja focada naquilo que o Senhor quer que ela fale e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos pela vida da pastora Mônica, da missionária Lila, que o Senhor Deus esteja no controle de todas as coisas. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada nós estivemos aqui ouvindo o transbordo da nossa amada Michela, com seus gurizinhos tudo grudado, ali juntinho, um transbordo gostoso. E a gente cortou ali por causa do tempo, e hoje a gente vai dar continuidade, porque o nosso Deus é bom e a gente quer ouvir as maravilhas dele. Então, Michela, desde já quero te agradecer, minha amada, por estar conosco aqui. A gente sabe como é que é, mamãezona de bebezinho, não dorme direito, mas escolheu estar aqui compartilhando o favor do Senhor. Então, Michela, quando você estiver prontinha aí, vem para cá, porque hoje é dia da gente ouvir Michela, ouvir aí o chorinho das crianças, Theo já está ali agarradinho, e Deus é muito bom. Vem para cá, Michela. Bom dia, dando continuidade ao Netflix. Então, vou tentar otimizar para poder dar tempo de terminar. Embora foi um tempo muito curto, mas foram muitas experiências intensas, né? Então, e aí eu parei quando trocou a equipe no domingo, né? Eu tive a experiência com Deus ali de confiar, de entregar, e no domingo trocou a equipe. E quando a médica veio me examinar, ela passou na sala, né, fazendo a revista, e era uma sala muito tranquila, onde as pessoas já estavam tendo alta. E aí ela me perguntou o meu caso, aí eu falei, né, o que estava acontecendo. Aí ela falou, eu vou te ouvir, vou ouvir o neném. Quando ela começou a ouvir, ela não ouvia o coração do Theo. Aí ela ouvia, mexia e balançava e nada de ouvir o coração. Aí ela falou, você vai fazer uma ultra agora e depois eu vou ver o seu prontuário, porque eu ainda não vi. Mas como eu não estou ouvindo o batimento, você vai fazer a ultra e eu vou ouvir o prontuário depois. E a previsão, né, do médico do dia anterior era que eu só faria uma nova ultra na terça-feira, e era no domingo. E eu fui para a sala, né, fazer a ultra às pressas. Aí, quando eu chego na ultra, o médico era o mesmo médico da sexta, que tinha feito a ultra. E aí ele fazia e aí apagava. E ele usava termos técnicos, né? Ele usava amino e aí usava um outro termo técnico lá e eu decorei o termo. Aí ele foi, viu, aí olhou para a cara da assistente dele, aí botou o outro termo lá, que era o mais severo. E aí quando eu saí, ele só falou para mim assim, boa sorte. Aí eu olhei, aí eu falei, boa sorte, acho que alguma coisa não está muito boa, né? Aí fui para a sala, aí chegou a médica, e aí falou, aí ela olhou, né? Olhou o prontuário. Aí quando ela. E aí o resultado da outra veio muito rápido, aí ela falou assim: você vai para o centro cirúrgico agora. Aí eu falei, só vai te preparar e você vai para o centro cirúrgico.
Aí eu falei, tá. E quando eu procurei no termo, estava escrito que estava seco, não tinha mais água na bolsa. Tinha acabado. Quando eu procurei no Google, né? Peguei o celular, fui procurar, mas eu fiquei muito calma, né? Até eu estranhei que eu fiquei bem calma. Aí eu falei com a minha amiga, uma pastora Regiane, que estava comigo. Aí ela regalou o olho e falou: ai, eu pedi tanto a Deus que esse momento não acontecesse comigo, eu não queria, mas amém. E aí, nesse momento, a gente começou a pedir oração. Nisso vieram, eu não sei se era assistente social, psicóloga, não sei o que era. E aí vieram e falaram para mim assim, aí vieram e falaram assim, você vai precisar fazer um aborto. E aí, naquele momento, eu olhei e falei, não vou. Aí elas se entreolharam assim, uma para a outra. Aí eu falei, não vou. E na hora me veio a palavra, o poder da vida e da morte está na língua. E eu falei, não, eu vou fazer um parto. Eu me emociono porque era uma sentença naquele momento, né? E aí eu e aí vieram todo mundo correndo muito, né? Eles começaram a correr e as enfermeiras não conseguiram pegar o meu acesso, foi uma correria. Aí nisso que aí eu subi, né? Aí elas falaram, olha, a gente não está conseguindo pegar o seu acesso, mas você vai para o centro cirúrgico e lá os anestesistas vão pegar com muita facilidade porque eles têm prática. E eu já estava toda arrebentada de acesso. E aí nisso que aí elas saem, né? Aí a senhorinha da limpeza que estava lá do outro lado olhou para mim e falou assim: você vai estar na mão da melhor equipe. É a melhor equipe que tem nesse hospital. Eles têm mais de 30 anos. Aí começou a falar, e naquele momento eu me lembrei da palavra que Deus tinha, né, falado comigo, que eu estaria na mão da melhor equipe. Tudo. E aí a minha amiga ainda falou assim: mas não importa a equipe que seja, Deus é que vai dirigir. Eu falei: amém. E aí fomos para o centro cirúrgico. Nisso que eu subo para o centro cirúrgico, aí minha irmã foi correndo para tentar trocar, mas eu vi que Deus preparou aquele momento porque eu precisava de muita oração naquele tempo, né? E aí subi, nisso que eu entro para a sala, aí a anestesista, eles conversam comigo que iriam os residentes e eles iriam estudar. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Mas me trataram de uma forma com tanto cuidado e com carinho que eu vi como se fosse Deus ali falando para mim, eu tô aqui, sabe? Você não precisa temer, eu tô com você. Porque eu, pelo menos no Miguel, não passei por isso. Os médicos ficarem me fazendo carinho, me segurando a minha mão, e você tá bem, tá tudo bem, enfim, vai dar tudo certo. E nisso que eu tô nesse preparo, minha amiga foi trocar de roupa. Aí ela troca de roupa, entra na sala e assim se dá a cirurgia do Theo, né? Começa a cirurgia do Theo. E todo esse processo. E aí, quando a minha amiga me contou que o que acontece? Quando eu entrei para a sala de cirurgia e ela foi trocar roupa, entraram 2 médicas na sala. E nisso que as 2 médicas entraram, elas esqueceram o celular e saíram. Aí ela entrou, aí ela olhou e falou, vou atrás dessas médicas, né? Porque vai que depois some o celular. Aí ela saiu com o celular procurando as médicas, aí se deparou com uma outra no corredor. Aí perguntou para a médica, a senhora conhece aquelas 2? Aí ela falou assim, conheço sim, são as pediatras que vão acompanhar o parto. Aí ela falou, porque elas esqueceram o celular. Aí ela falou, tá bom, eu vou entregar. Aí a médica, né, a gente vê a mão de Deus, virou e falou assim para ela, e eu sou a médica que vou fazer o parto. Naquela hora, minha amiga disse que ela olhou para aquela médica e ela falou, e eu vou orar pela senhora. E aí a médica, naquele momento, esticou as mãos e falou, eu preciso. E o que a gente fica muito... que os médicos, geralmente, né, não todos, mas são muito céticos, né? E a médica, naquele momento, falou assim, ora sim, porque eu preciso muito, eu necessito.
E aí minha amiga orou, ela esticou as mãos, aí minha amiga disse que aquele momento começou um tempo de oração ali naquela sala, e ela começou a profetizar sobre a vida, falou, esse vai ser o melhor parto da sua vida, não vai ser as suas mãos, mas serão as mãos de Deus te guiando. E aquela médica levantou as mãos e falando, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí saíram dali, entraram na sala, né? E aí ela me explicou, né? Olha, você sabe que é um parto delicado e tal, mas a gente vai. Aí eu falei, não, sim. E começou o parto. Nisso que começa o parto do Theo, de repente, começa uma gritaria. Uma gritaria, eu falei, meu Deus. E eu estava ouvindo tudo, né? E aí eles começam a gritar. E aí, tá empelicado, tá empelicado, tá empelicado. Aí, filma, 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 porque o Theo nasceu dentro da bolsa, né? É um fenômeno raro dentro da obstetrícia. É um caso em 80 mil, e o Theo nasce dentro da bolsa, e eles começam a gritar na hora do parto, porque era um fenômeno, né? E aí do parto, e a médica gritando, volta para cá, volta para cá. E eles filmando, tirando foto. Aí a minha amiga, eu posso ver? Eu falei, não, não pode não, senta aí. E aí a médica começou a brigar com eles, né? Seus irresponsáveis, vocês sabem do... E eles todos, né? O foco saiu, virou para o Theo, né? E esperava-se que o Theo nasceria sem chorar. E aí, quando eles abrem a bolsa, né, que o Theo começa a gritar, gritar. E aí eles gritam, ele está gritando! E quando pegam o Theo, e ele está branco, ele está branco. Olha como que ele está branquinho. Porque esperava-se que o Theo estivesse já roxo, né? E o Theo nasce branquinho. Aí a minha amiga assim sabe, mas o pai dele é branco, ele é branquinho, mas o pai dele é branco. Eles, não, mas é porque aí depois explicaram, né? Porque eu já estava sem líquido amniótico. E pela sentença humana, né? A bolsa protegeu o Theo, porque senão, pelo tempo, e aí, e eles gritando, pulando na sala de cirurgia, todo mundo gritando, os médicos gritando, gritando. E ele tá bem, tá chorando, tá chorando. E a pediatra também, olha, ele tá perfeito, olha isso. E eles, né, porque eu acredito que até para eles foi uma surpresa que nem eles esperavam, né? E aí a pediatra falou, ele está até resmungando já, ele já está resmungando quando a gente toca nele com a mão fria. E o Theo não precisou nem ir para o oxigênio, porque o Theo respirava bem. Então, eu digo que o Theo, eu nem sabia, né? A escolha do Theo foi o Miguel, e ali eu vi, Theo é presente de Deus, então eu vi que realmente foi um presente, e ele surpreendeu, e Deus surpreendeu até os médicos através da chegada do Theo, porque ninguém esperava, né, que o Theo tivesse. E eu, ainda Deus completou o milagre, eu não precisei tomar bolsa, não tive hemorragia, não tive nada, absolutamente nada, o parto correu. Foi um parto até rápido, né? O parto demorou 15 minutos, foi tudo muito rápido, assim, foi tudo muito tranquilo. Todas as bolsas de sangue que separaram para mim, eu não usei nenhuma, não tive nenhuma intercorrência, não tive nenhuma intervenção. Então, eu vi a poderosa mão do Senhor sobre nós ali naquele momento. Depois fomos para o CTI, né? O Theo foi para o CTI, eu fui para o quarto, mas o Theo foi para o CTI para ganhar peso, porque ele estava bem, ele respirava bem, em nenhum momento o Theo precisou de oxigênio, o Theo respirou bem todo o tempo, ele ficou com a sonda nasogástrica, né? Que era para alimentação, porque não podia perder peso. Então, nos primeiros dias ele só se alimentava pela sonda, mas a respiração dele, o pulmão dele, tudo do Theo em perfeito estado para a honra e glória do Senhor. E ali eu ainda vi a mão de Deus, porque enquanto o Theo estava no CTI, eu teria alta, só que eu fui visitar o Theo na CTI, passei mal e desmaiei no CTI, mas porque eu tive cefaleia pós-parto.
Então, o tempo que o Theo ficou na UTI, eu fiquei internada, eu fiquei no hospital com a cefaleia, porque eu não conseguia levantar, enfim. E foi todo o tempo. Quando ele saiu do CTI e foi para a UCIM, que eu já podia ficar com ele, eu tive alta do hospital e fui para ficar com ele todo aquele tempo que ele estava ali. E quando eu tive uma experiência no CTI, né, eu falo que de quem passa pelo CTI não é mais a mesma pessoa. E ali os pais, a gente conversando, teve na quarta-feira, antes do Theo ir para a UCIM, foi uma noite muito ruim, turbulenta para todo mundo. A gente chegou lá e eu estava lá dentro do CTI e a médica chega gritando para todo mundo sair, 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 sair. E 5 bebês foram a óbito naquele dia. Né? Os pais ali, muito desesperador na quarta-feira. E a gente acaba, né, conhecendo, e foi muita dor naquele. E ali eu tive um tempo de interceder, mas o que me chamou muita atenção foi um pai. A esposa estava no CTI e a bebezinha internada. E aí, quando veio a notícia, ele só gritou assim: Meu Deus! Meu Deus! E ali ele falou: Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de ter sido pai. E aquilo me chamou tanta atenção, né? Porque eu falei, meu Deus, ele podia. Ele no primeiro momento ele ficou desesperado. Como que eu vou contar para minha esposa? Mas depois ele ali levantou as mãos para o alto e falou: Senhor, obrigada pelo privilégio que eu tive de ser pai. E eu falei: Senhor, como nós somos tão, às vezes, né? Tão no momento dessa dor, esse homem agradece ao Senhor com tanta gratidão por ter sido pai por alguns dias, que é a bebezinha dele, a esposa no CTI, ele agradecendo ao Senhor. Então, aquilo para mim foi uma lição assim que eu tomei para a vida, né? E aí, no dia seguinte, aí não pude visitar o Theo nesse dia, porque não deixaram ninguém entrar, foi muito. Os médicos disseram que não estavam com cabeça. E aí, à tarde, eu fui para ter notícia. A médica que me atendia falou: hoje não sou eu que vou te atender, vai ser uma outra médica. Nós somos muito provados, né? Aí meu coração já começou a palpitar, eu fiquei muito nervosa. A outra médica já tinha ido embora, e aí eu já entrei chorando, né? Eu falei: e o que aconteceu? Aí ela falou: não, mãe, calma. A médica disse que está tudo nos conformes, né? A gente tá monitorando ele, mas. E aí passou. E eu fui para o quarto orar, né? Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, eu não dou, né, essa dor, né? E eu fiquei muito abalada com o rapaz, com a dor dos pais que estavam lá. E quando chegou na quinta, que eu fui cedo para ver, né, o Theo, que eu chego lá, que eu entro, o Theo não está na UTI. E eu não tive eu não tive pernas, eu não tive palavras. Eu gritei: cadê o Theo? Cadê o meu filho? Aí a enfermeira: calma, calma, a gente vai te falar. Calma, mãe, calma. E aí eu já não estava calma, né? Eu falei: meu Deus, me fala o que aconteceu. Aí ela falou, aí veio a outra: calma, mãe, seu filho foi transferido para o outro lado, porque ele melhorou. E aí, como ele evoluiu, a gente optou pelo outro lado, que é mais você poder pegá-lo, porque até então ele ficava dentro, né, fechado. E aí eu sei que eu atravessei ali, né? O corredor foi tão longo. E aí ali aí já estava todo mundo esperando assim para me abraçar, né? E aí ali eu só chorei e agradeci a Deus, sabe? Porque todo esse processo eu vi o cuidado, as mãos de Deus. E pastora, como a senhora falou, né? Deus, eu não sei como, mas Deus vai cuidar de tudo, porque foi um hospital público, mas parece melhor do que o privado, no cuidado, na atenção, até na estética física. Cada detalhe, o Theo ganhou. E com esse processo eu não consegui comprar nada para o Theo, nada, absolutamente nada. E eu sei que ali houve uma movimentação, minha irmã entrou em contato com mais amigas, com tanta gente que eu nem conheço, que eu nem sei. Eu sei que começou a chegar coisa para o Theo, Theo.
E o Theo ganhou 3 berços, o Theo ganhou 2 carrinhos, e 2 carrinhos daquele imóvel, o carrinho mais caro que eu não tinha condições. Roupa, eu não tinha. Fizeram, eu não conheço um pessoal que eles têm uma academia, eles fizeram um evento de Muay Thai com a entrada, sendo doação de coisas para criança, para poder abençoar o Theo, sabe? E ali e eu nunca vi essa família, não conheço. Eles trabalhavam com a minha irmã. E tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E eu só lembrava da pastora Mônica falando: Michela, eu não sei como, mas Deus vai providenciar tudo para o Theo. E realmente, eu não frequentava mais a igreja, né, que eu era membro, porque eu estava acompanhando o Anderson, mas eu trabalhei no berçário. E a líder do berçário falou: Michela, a gente quer te abençoar, a gente quer chá. E eu tinha até compartilhado, a Lila me perguntou: você não vai fazer chá? E eu não consegui fazer chá porque não deu tempo, né? Foi tudo assim, eu tinha proposto que ia fazer o chá, mas não deu tempo de fazer o chá. Mas o Theo ganhou as fraldas e ele precisava de RN, né? Porque P não dava, a RN tinha que ser colada. Pois o Theo ganhou fralda RN necessária. Até hoje, eu doei fralda RN, né? Porque de tanta fralda RN que o Theo ganhou. Então, eu vejo a graça, a bondade e o amor do Senhor, sabe? Não é porque eu mereça, não é porque quem sou eu, mas pelo o amor, ele nos ama, né? O cuidado dele. E realmente um versículo que há muito tempo sempre, e a gente, geralmente eu usava quando ia evangelizar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas isso é para a gente, né? E realmente entregar, sabe? Confiar que o Senhor ele faz, e ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, eu sou muito grata a esse grupo, como a pastora Rosi orou, né? Amigos mais chegados que irmãos. Eu sou muito grata por todas as pessoas que participaram desse propósito com a gente em oração. É tanta gente que eu não conheço, eu vi que realmente foi do reino, porque até a médica me procurou para saber quem eu era, porque estava tendo campanha de oração na igreja dela por mim. E eu não fazia ideia, não sei nem qual é a igreja dela, mas muitas pessoas, essa minha amiga também, ela falando, gente, é tanta gente me manda, eu não conheço as pessoas, mas eu vi que muito pode ser eficácia a súplica dos justos. E quando o povo se reúne, né, para orar, o Senhor opera um milagre. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço as palavras. A pastora Tanuri também, Cíntia Tanuri, me mandou áudio, sabe, orando. Então, me mandando palavras, né, que trouxeram vida, né, para o meu coração. Em meio a decretos de morte, a gente vê que a palavra de Deus ela traz vida. Então, eu sou grata, né, por tudo, sou muito grata a Deus, grata a esse grupo, grata a cada pessoa, né? E hoje, o Senhor, com esse processo todo, me ensinou a ser mais grata, sabe? E até um vídeo que o irmão postou, né? Que a gente possa ir buscar aquilo que a gente quer conquistar, mas que a gente não perca, né, a oportunidade de agradecer por aquilo que o Senhor nos deu. Então, muito obrigada pela oportunidade. Meu Deus. Ouvir Michela é lindo demais, né? A gente vê o que Deus faz e ele continua fazendo. Eu vou ficar com essa frase que você falou, sabe, Michela? Eu vou fazer um parto. É isso. Todos os dias a gente faz um parto nas mãos do Senhor. Eu já sabia dessa história, mas ouvindo assim com todos os detalhes, realmente deixa a gente muito emocionada, né? O nosso Deus continua fazendo. Eu confesso que quando a Michela ligou e falando assim, nossa, ele é um milagre, ele nasceu empelicado. Eu pensei, meu Deus, o que que é isso?
né? E da onde que vem essa palavra que eu nunca tinha escutado? Eu rapidamente fui no Google, pesquisei e vi assim, considerado um milagre, né? Uma criança que nasce em uma bolsa. Não traz risco para a mãe nem risco para o bebê. Eu nunca mais vou esquecer disso. Glória a Deus pela sua vida, Michelle. Obrigada por você estar aqui. Nosso Deus continua fazendo e vai alegrando a gente, porque a gente continua acreditando, né, gente? Fortalecendo nossa fé. Quando o povo se reúne e ora, o milagre acontece. Eu acho que eu não lembro quantas pessoas que eu falava, o nome dela é Michelle. Ora, é um bebê que vai nascer, só ora, só ora. E o Senhor, Ele ouve, né? Glória a Deus, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Theo tá aí, a gente já está marcando o dia do café para pegar essa criança linda e amada e ver o Miguel também, né? Que é o nosso pequenininho que está lá e muito amado por essa sala. Ama a sua vida, Michela, obrigada por estar aqui. Sabemos aí o quanto que é difícil com um bebezinho novinho nos braços, mas o nosso Deus é bom e a gente precisava ouvir você hoje, nessa manhã, viu? Meu pastor Rosinho, vem para cá falar com a gente. Obrigada, família, você que orou, você que dedicou um tempo, viu, pela vida da Michela. Olha aí o milagre do Senhor. Bendito Deus, que alegria, Senhor, ouvir dos teus feitos. Isso é obra das tuas mãos, por isso nós te bendizemos. Nós te agradecemos porque a fé da tua filha foi alargada, a nossa fé foi testada, e nós bendizemos o Senhor pelo presente que o Senhor nos deu, a vida do Theo. Obrigada, Senhor, pela vida do seu irmãozinho, do seu pai. Obrigada pela família, Pai, que o Senhor deu à tua filha. Senhor, o teu é um Deus que faz. E assim como o Senhor envolveu, empelicou o Theo, eu te peço que o Senhor também nos envolva, que o Senhor nos esconda do inimigo, que o Senhor nos esconda, Pai, e nos proteja de toda ação maligna, que o Senhor guarde todos os filhos que estão sendo representados aqui nesta sala, aqueles filhos que estão longe do jardim, aqueles filhos que já esqueceram que são frutos de milagre. Senhor, que o Theo possa ouvir essa história em cada aniversário dele, que ele jamais se esqueça que ele é um milagre que foi escondido pelo Senhor no ventre da sua mãe. Ah, Senhor, que o seu pai seja cada vez mais um homem temente ao Senhor, que ele jamais se esqueça da tua bondade. Aumenta-nos a fé, ajuda-nos a crer, Senhor, que o Senhor é o Deus que faz, e o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e ouvirmos mais um milagre que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Michela. Eu te louvo, eu te agradeço pela edificação que o Senhor nos deu nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, Michela. Saúde para toda a família. Amém. Glória a Deus. Recebeu a palavra profética aí, os nossos filhos são impelicados no Senhor. Glória a Deus. Beijo, Michela. Beijo. Gente, foi gravado. Você pode transmitir aí. Não deixa ficar só aqui na sala, não. Compartilha para fortalecer a fé do seu irmão. Deus é bom. Obrigada, Michela. Beijo nas crianças. Em breve a gente vai se ver e tomar um café maravilhoso. Obrigada, família. Obrigada, Lila. Deus abençoe cada um.